Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Demonstre falando sobre educação. Eu me chamo Felipe Bellini e hoje vamos falar sobre cultura e produção cultural na escola. Veja bem, a escola é esse ambiente diverso, multicolorido, cheio de alunos, barulhos de todos os tipos, problemas universais. São alunos com problemas de convivência, alunos de diferentes religiões, são pessoas com diferentes opiniões e você, professor, pai, coordenador, diretor, aluno, lá no meio tendo que saber lidar com tudo isso. Cultura nada mais é do que esse agregado de soluções diversas na qual as sociedades se moldam. Cultura é tudo o que se relaciona por costume, por artes, uma coletânea enorme que diz como devemos conviver, diz como devemos nos dar em sociedade. A cultura carrega conosco nossas tradições. E pois bem, se a cultura é tudo isso, ela deve sim estar sendo trabalhada em sala de aula. Pense comigo. Se eu, enquanto professor, amplo, entendido, estudado, não domino tudo e estou numa sala de aula com diferentes pessoas, com diferentes histórias, por que não ouvi-las? Esse desenvolvimento é tão importante e carrega com ele tanta coisa que, se nós nos dermos o direito de não usufruir disso, infelizmente perderemos muito. A cultura numa sociedade traz as tradições, mas ela é dinâmica. Ela constantemente se modifica. Há mudanças de comportamento. Afinal, essa, vamos chamar de mixagem, essa mistura de sons, vozes, faz com que o tempo inteiro tenhamos novas discussões. E é importante que você, professor, lide com isso e traga para a sala de aula, desde a cultura local, costumes do bairro, tradições, datas comemorativas, símbolos, até a mais ampla discussão social e globalizada. Então, veja comigo. Um primeiro ponto é pensar que nós devemos tratar cultura. E o segundo é que nós devemos sim ser responsáveis por trazer a cultura para a discussão e produzir cultura com nossos alunos. Dar voz, entender que nossos alunos produzem materiais, artefatos, e com isso retratam datas, retratam épocas e aprendem, discutem constantemente. Isso é tão verdade que a ONU passou a entender a criança como agente cultural. A ONU entende essas crianças não apenas como agente de cultura, mas diz que é direito da criança participar e produzir cultura. Tá, Felipe Bellini, e o que eu devo fazer para dar essa voz de identidade às crianças? Que tipo de trabalho eu posso realizar na escola? Bom, primeiro aspecto é ouvir o seu aluno, ouvir as vozes. Então, quem é esse aluno? Da onde ele vem? O que ele está falando comigo? O que retrata? Segundo, esse aluno pode produzir algo, uma música, ele pode produzir um programa de rádio, ele pode produzir um blog, um texto. Terceiro, passeie com o seu aluno. Leve esse aluno para dar uma volta no bairro. O melhor passeio é aquele que ele observa, interage e compreende. E se tem uma coisa que um aluno consegue compreender bem, é a própria realidade. Ele pode discutir muito bem sobre a própria realidade e avaliar como melhorá-la. Se você pergunta para alunos de periferia, em comunidades de risco, o que eles veem todos os dias, você tem uma coleção enorme. Não é que você está negando a alta cultura ou o que seja. O que você está fazendo é dar voz e refletir problemas. Entender o que ele se agrada,
para daí poder oferecer outras oportunidades a partir da boca de outros alunos que tiveram outras experiências também, além da sua, professor, que continua sendo protagonista de sala de aula e trazendo informação. O professor e o aluno devem ser protagonistas. E na medida em que eu produzo cultura, eu permito isso. A quarta situação é que tipos de soluções eu posso trazer para a sala de aula. O que meus alunos gostam, o que eu posso produzir com isso? Materiais permanentes, soluções que esses alunos produzam para eles se sentirem bem e para ajudar a comunidade, para mostrar a identidade deles para os outros. Isso é tão importante e faz tão bem que um simples podcast pode permitir que não só os alunos dali, mas toda a redondeza, quem sabe toda a cidade, compreenda pelo que passa aquela comunidade. A educação faz parte e é em se apropriar da criação. Ao criar, o aluno usa todos os conhecimentos sistematizados, mas ele coloca em prática, ele atua. E essa prática pode vir da rotina. Você pode pegar, por exemplo, as datas comemorativas. O Dia do Soldado, a gente vive um momento em que a pátria volta a ser debatida e retratada. Os símbolos da bandeira, ótimo. E a cultura negra? E o Dia do Negro? E as lendas folclóricas? Quais são as lendas dessa minha região? E quais são as lendas que tem lá no Sudeste? Vamos fazer uma comparação? Quem sabe contar uma história? A gente pode produzir um vlog, a gente pode produzir um podcast, a gente pode produzir um programa de rádio. Vamos fazer cartazes, murais, espalhar? Isso é cultura. E é importante que você, professor, entenda isso e compreenda que ser um ser cultural é ser um ser pleno. Entender sua identidade é ser formado cidadão. Até a próxima. Acompanhe o Demonstre e veja também os produtos do Demonstre na loja do Demonstre. Até mais!